Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único. 8. Deus é a fonte da vida para todas as coisas. 2. O ambiente básico de vida que Deus cria para a humanidade. 3. O som. Qual é a terceira coisa? É algo com que um ambiente de vida normal para seres humanos deve estar equipado. Também é algo com que Deus teve que lidar quando criou tudo. Isso é algo muito importante para Deus e também para todos. Se Deus não tivesse lidado com isso teria sido um enorme obstáculo para a sobrevivência da humanidade. Isso quer dizer que teria um impacto muito significativo no corpo e na vida do homem, ao ponto de que a humanidade não teria sido capaz de sobreviver em tal ambiente. Também pode ser dito que todos os seres vivos não podem sobreviver em tal ambiente. Então, o que é essa coisa? É o som. Deus criou tudo e tudo vive nas mãos de Deus. Aos olhos de Deus, todas as coisas estão se movendo e vivendo. Em outras palavras, a existência de cada uma das coisas que Deus criou tem valor e significado. Ou seja, todas têm uma necessidade por trás de sua existência. Cada coisa tem uma vida aos olhos de Deus. Já que estão todas vivas e em movimento, elas produzem sons. Por exemplo, a Terra está girando constantemente, o Sol está girando constantemente e a Lua também está girando constantemente. Os sons estão sendo criados constantemente na propagação e nos desenvolvimentos e movimentos de todas as coisas. As coisas na Terra estão se propagando, se desenvolvendo e se movendo constantemente. Por exemplo, as bases das montanhas estão se movendo e mudando, enquanto todos os seres vivos nas profundezas dos mares estão se movendo e nadando. Isso significa que essas coisas vivas, todas as coisas aos olhos de Deus, estão constante, normal e regularmente em movimento. Então, o que a propagação oculta e os desenvolvimentos e movimentos dessas coisas trazem? Sons poderosos. Além da Terra, todos os tipos de planetas também estão constantemente em movimento, e as coisas vivas e os organismos nesses planetas também estão constantemente se propagando, se desenvolvendo e em movimento. Isso é, todas as coisas com vida e sem vida estão constantemente avançando aos olhos de Deus, e elas também estão fazendo sons ao mesmo tempo. Deus também lidou com esses sons. Vocês devem saber a razão pela qual lida-se com esses sons, certo? Quando você se aproxima de um avião, o que o estrondoso barulho do avião fará com você? É provável que os ouvidos serão ensurdecidos. Os ouvidos serão ensurdecidos à medida que o tempo passa. O coração das pessoas será capaz de aguentar isso? Não. Alguns com coração mais fraco não conseguirão aguentar. Naturalmente, mesmo aqueles com coração forte não poderão aguentar se isso continuar por muito tempo. Ou seja, o impacto do som sobre o corpo humano, seja para os ouvidos ou para o coração, é extremamente significativo para cada pessoa. E sons que são muito altos trarão danos às pessoas. Portanto, quando Deus criou todas as coisas e depois que elas começaram a funcionar normalmente, Deus também colocou esses sons, os sons de todas as coisas em movimento, por meio do tratamento apropriado. Essa também é uma das considerações necessárias que Deus teve ao criar um ambiente para a humanidade. Em primeiro lugar, a altura da atmosfera a partir da superfície da Terra influenciará os sons. Além disso, o tamanho dos vazios no solo
também manipulará e influenciará o som. Há então a confluência de vários ambientes geográficos, o que também afetarão o som. Ou seja, Deus usa certos métodos para se livrar de alguns sons, para que os seres humanos possam sobreviver em um ambiente que seus ouvidos e coração podem suportar. Caso contrário, os sons trarão um enorme obstáculo à sobrevivência da humanidade. Eles trarão grandes problemas para a sua vida. Esse será um grande problema para eles. Isto é, Deus foi muito cuidadoso em sua criação da terra, da atmosfera e dos vários tipos de ambientes geográficos. A sabedoria de Deus está contida em tudo isso. O entendimento da humanidade a respeito disso não precisa ser muito detalhado. Tudo o que ela precisa saber é que a ação de Deus está contida nisso. Agora vocês me digam, o trabalho de Deus em manipular o som foi necessário? Vocês não conseguem sentir a necessidade de Deus fazer isso? O trabalho que Deus realizou foi conduzir uma manipulação muito precisa do som a fim de manter o ambiente de vida da humanidade e sua vida normal. Esse trabalho foi necessário? Sim. Se esse trabalho foi necessário, então, a partir dessa perspectiva, pode-se dizer que Deus utilizou tal método para suprir todas as coisas? Deus supriu a humanidade ao criar um ambiente tão quieto para que o corpo humano possa viver muito normalmente em tal ambiente, sem quaisquer interferências, e para que a humanidade seja capaz de existir e viver normalmente. Essa é uma das maneiras pelas quais Deus fornece à humanidade? Essa coisa que Deus fez foi muito importante? Sim. Foi muito necessária. Então, como vocês perceberam isso? Ainda que vocês não possam sentir que essa foi a ação de Deus, nem sabem como Deus fez isso na época, vocês ainda podem sentir a necessidade de Deus fazer isso? Vocês podem sentir a sabedoria de Deus ou o cuidado e o pensamento que Ele colocou nisso? Sim. Só ser capaz de sentir isso é bom, é suficiente. Há muitas coisas que Deus fez entre todas as coisas que as pessoas não podem sentir e ver. O propósito de eu mencionar isso aqui é apenas para fornecer a vocês algumas informações sobre as ações de Deus, e é para que vocês possam conhecer a Deus. Essas pistas podem permitir que vocês conheçam e entendam melhor a Deus. 4. A luz. A quarta coisa está relacionada aos olhos das pessoas, isto é, a luz. Isso também é muito importante. Quando você vê uma luz brilhante e o brilho dessa luz chega a um certo ponto, seus olhos ficarão cegos. Afinal, os olhos humanos são olhos de carne. Eles não estão imunes a danos. Alguém se atreve a olhar diretamente para o sol? Não. Alguém já tentou? Algumas pessoas tentaram. Você consegue olhar com óculos de sol, certo? Isso requer a ajuda de ferramentas. Sem ferramentas, os olhos nus do homem não têm capacidade de olhar diretamente para o sol. No entanto, Deus criou o sol para trazer luz para a humanidade, e Ele também manipulou essa luz. Deus não simplesmente deixou o sol e o ignorou depois de criá-lo. Quem se importa se os olhos do homem podem suportar isso? Deus não faz coisas assim. Ele faz as coisas com muita delicadeza e leva todos os aspectos em conta. Deus deu à humanidade olhos para que ela possa ver, mas Deus também preparou a amplitude do brilho sob o qual ela pode ver. Não dá para ver se não existir luz suficiente. Se estiver tão escuro que as pessoas não consigam enxergar suas mãos à sua frente, seus olhos perderão sua função e não terão utilidade. Um lugar claro demais será insuportável para os olhos humanos e eles não poderão ver nada. Assim, no ambiente em que a humanidade vive,
Deus lhes deu a quantidade de luz apropriada aos olhos humanos. Essa luz não machucará ou danificará os olhos das pessoas. Sobretudo, não fará com que os olhos das pessoas percam sua função. É por isso que Deus colocou nuvens ao redor do Sol e da Terra, e a densidade do ar também consegue filtrar normalmente a luz que pode ferir os olhos ou a pele das pessoas. Isso está correlacionado. Além disso, a cor da Terra criada por Deus também reflete a luz do Sol e todos os tipos de luz e elimina parte do brilho da luz que deixa os olhos humanos desconfortáveis. Dessa forma, as pessoas não precisam usar óculos de sol muito escuros para poder andar por aí e conduzir suas vidas. Sob circunstâncias normais, os olhos humanos podem ver as coisas no âmbito de sua visão e não sofrerão interferência da luz. Ou seja, essa luz não pode ser muito penetrante nem muito fraca. Se for fraca demais, os olhos das pessoas ficarão danificados e elas não poderão utilizá-los por muito tempo antes que seus olhos parem de funcionar. Se for muito clara, os olhos das pessoas não poderão resistir a ela e seus olhos ficarão inutilizáveis dentro de 30 a 40 anos ou 40 a 50 anos. Isso é, essa luz é adequada para os olhos humanos enxergarem. E o dano trazido aos olhos humanos pela luz foi minimizado por Deus por meio de vários métodos. Independentemente de a luz trazer benefícios ou desvantagens aos olhos humanos, é suficiente permitir que os olhos das pessoas durem até o fim de sua vida. Deus não pensou nisso bem detalhadamente? Mas quando Satanás, o diabo, faz coisas, ele nunca pensa em nada disso. A luz é clara demais ou fraca demais. É assim que Satanás faz as coisas. Deus fez essas coisas para todos os aspectos do corpo humano: visão, audição, paladar, respiração, sentimentos, para maximizar a adaptabilidade da sobrevivência da humanidade para que ela possa viver normalmente e continuar a fazer isso. Em outras palavras, tal ambiente de vida existente criado por Deus é o ambiente de vida mais adequado e benéfico para a sobrevivência da humanidade. Alguns podem pensar que isso não é muito e que tudo é muito comum. Sons, luz e ar são coisas com as quais as pessoas sentem que nascem, coisas de que podem aproveitar desde o momento do nascimento. Mas o que Deus fez por trás do usufruto dessas coisas é algo que elas precisam conhecer e entender. Independentemente de você sentir que há necessidade de entender ou conhecer essas coisas, em resumo, quando Deus criou essas coisas, Ele despendeu pensamento, Ele tinha um plano, Ele tinha certas ideias. Ele não colocou a humanidade em tal ambiente de vida de forma simples, casual ou sem qualquer consideração. Vocês podem pensar que cada uma dessas coisas de que falei não é grande coisa, mas em minha opinião, cada coisa que Deus forneceu à humanidade é necessária para a sobrevivência da humanidade. Existe a ação de Deus nisso. 5. O fluxo de ar. Qual é a quinta coisa? Essa coisa está muito relacionada com a vida cotidiana de todo ser humano e essa relação é forte. É algo sem o qual o corpo humano não pode viver neste mundo material. Essa coisa é o fluxo de ar. Fluxo de ar é uma palavra que todas as pessoas provavelmente entendem. Então, o que é fluxo de ar? Tente explicar em suas próprias palavras. Fluxo de ar é o fluxo de ar. Você poderia dizer isso. O fluxo de ar é chamado de fluxo de ar. O fluxo de ar é o vento que o olho humano não consegue ver. É também uma maneira pela qual o gás se move. Mas o que é o fluxo de ar de que estamos falando principalmente aqui?
Vocês entenderão assim que eu o disser. A terra carrega as montanhas, os mares e todas as coisas ao girar. E quando ela gira, há velocidade. Mesmo que você não a sinta girar, sua rotação realmente existe. O que traz sua rotação? O que acontece quando uma pessoa corre? Passa vento pelos seus ouvidos quando você corre? Sim. Se o vento pode ser gerado quando você corre, como pode não haver energia eólica quando a Terra gira? Quando a Terra gira, todas as coisas estão em movimento. Ela está em movimento e gira a uma certa velocidade, enquanto todas as coisas na Terra também estão constantemente se propagando e se desenvolvendo. Portanto, mover-se a uma certa velocidade naturalmente trará um fluxo de ar. É assim que é o fluxo de ar. Esse fluxo de ar afetará o corpo humano até certo ponto. Taiwan e Hong Kong têm tufões. Esses tufões não são tão poderosos, mas quando eles acertam, as pessoas não conseguem ficar paradas e acham difícil andar ao vento. É difícil até dar um passo. É tão forte que algumas pessoas são empurradas contra algo pelo vento e não conseguem se mexer. Essa é uma das maneiras pelas quais o fluxo de ar pode afetar a humanidade. Se toda a Terra estivesse cheia de planícies, seria extremamente difícil para o corpo humano suportar o fluxo de ar que seria gerado pela rotação da Terra e pelo movimento de todas as coisas a uma certa velocidade. Seria extremamente difícil lidar com isso. Se fosse esse o caso, esse fluxo de ar não traria apenas danos à humanidade, mas também destruição. Ninguém seria capaz de sobreviver em tal ambiente. É por isso que Deus usa diferentes ambientes geográficos para resolver tais fluxos de ar, para enfraquecer esses fluxos de ar, alterando sua direção, velocidade e força em diferentes ambientes. É por isso que as pessoas podem ver diferentes ambientes geográficos, como montanhas, cadeias de montanhas, planícies, colinas, bacias, vales, platôs e rios. Deus aplica esses diferentes ambientes geográficos para alterar a velocidade, direção e a força de um fluxo de ar, utilizando tal método para reduzi-lo ou manipulá-lo para que tenha uma velocidade de vento, direção de vento e força de vento apropriada para que os seres humanos possam ter um ambiente normal. É necessário fazer isso? Sim. Fazer algo assim parece difícil para os humanos, mas é fácil para Deus, porque Ele observa todas as coisas. Para Ele, criar um ambiente com um fluxo de ar adequado para a humanidade é simples demais, fácil demais. Portanto, em tal ambiente criado por Deus, toda e qualquer coisa entre todas as coisas é indispensável. Existe valor e necessidade em toda a sua existência. No entanto, Satanás e a humanidade corrupta não entendem tal filosofia. Continuam destruindo e se desenvolvendo, sonhando em vão transformar montanhas em terra plana, enchendo canyons e construindo arranha-céus em terrenos planos para criar selvas de concreto. É a esperança de Deus que a humanidade possa viver feliz, crescer feliz e passar cada dia feliz no ambiente mais adequado que Ele preparou para ela. É por isso que Deus nunca foi descuidado quando se trata de lidar com o ambiente de vida da humanidade. Da temperatura ao ar, do som à luz, Deus fez planos e arranjos intrincados, de modo que os corpos da humanidade e seu ambiente de vida não fossem sujeitos a nenhuma interferência de condições naturais e, em vez disso, a humanidade pudesse ser capaz de viver e se multiplicar normalmente e viver com todas as coisas normalmente em coexistência harmoniosa. Tudo isso é suprido por Deus para todas as coisas e para a humanidade. Você consegue entender
Com base na maneira como ele lidou com essas 5 condições básicas para a sobrevivência humana, o suprimento de Deus para a humanidade? Sim. Isso quer dizer que Deus criou as condições mais básicas para a sobrevivência humana. Ao mesmo tempo, Deus também está gerindo e controlando essas coisas. E mesmo agora, depois de os seres humanos existirem há milhares de anos, Deus ainda está mudando continuamente seu ambiente de vida, proporcionando o melhor e mais adequado ambiente de vida para a humanidade, para que ela possa manter sua vida normalmente. Até quando isso será mantido? Em outras palavras, por quanto tempo Deus continuará fornecendo tal ambiente? Até que Deus conclua sua obra de gestão por completo. Então, Deus mudará o ambiente de vida da humanidade. Poderia ser através dos mesmos métodos, ou poderia ser através de métodos diferentes. Mas o que as pessoas realmente precisam saber agora é que Deus está suprindo continuamente as necessidades da humanidade, gerindo o ambiente de vida da humanidade e preservando, protegendo e mantendo o ambiente de vida da humanidade. É por causa de tal ambiente que o povo escolhido de Deus é capaz de viver normalmente assim e aceitar a salvação, a punição e o julgamento de Deus. Todas as coisas continuam existindo por causa do governo de Deus, enquanto toda a humanidade continua a avançar por causa do suprimento de Deus dessa maneira. Essa parte que eu acabei de comunicar trouxe a vocês algum novo pensamento? Vocês agora sentem a maior diferença entre Deus e a humanidade? Quem é o mestre de todas as coisas? É o homem? Não. Então, vocês sabem qual é a diferença entre a forma como Deus e os humanos lidam com todas as coisas? Deus governa e organiza todas as coisas, enquanto o homem desfruta de tudo isso. Vocês concordam com essas palavras? Sim. A maior diferença entre Deus e a humanidade é que Deus governa todas as coisas e fornece todas as coisas. Deus é a fonte de tudo, e a humanidade desfruta de todas as coisas, enquanto Deus as supre. Isto é, o homem desfruta de todas as coisas quando aceita a vida que Deus outorga a todas as coisas. A humanidade desfruta dos resultados da criação de todas as coisas por Deus, enquanto Deus é o mestre. Então, da perspectiva de todas as coisas, qual é a diferença entre Deus e a humanidade? Deus pode ver claramente os padrões de crescimento de todas as coisas e controla e domina os padrões de crescimento de todas as coisas. Isto é, todas as coisas estão nos olhos de Deus e dentro do seu escopo de inspeção. A humanidade consegue ver todas as coisas? O que a humanidade vê é limitado. Você não pode chamar isso de todas as coisas. É só o que ela vê diante de seus olhos. Se você escalar essa montanha, o que você vê é essa montanha. Você não consegue ver o que está do outro lado da montanha. Se você vai à praia, você consegue ver esse lado do oceano, mas você não sabe como é o outro lado do oceano. Se você chegar a essa floresta, você poderá ver as plantas diante de seus olhos e ao seu redor, mas você não poderá ver o que está mais adiante. Os seres humanos não conseguem ver lugares que são mais altos, mais distantes e mais profundos. Tudo o que conseguem ver é o que está diante de seus olhos e dentro de seu campo de visão. Mesmo que os seres humanos conheçam o padrão de 4 estações em um ano e os padrões de crescimento de todas as coisas, eles são incapazes de gerir ou dominar todas as coisas. Por outro lado, a maneira como Deus vê todas as coisas é como a maneira pela qual Deus veria uma máquina que ele construiu pessoalmente. Ele conheceria cada componente extremamente bem. Quais são seus princípios? Quais são seus padrões? E qual é seu propósito?
Deus conhece todas essas coisas simples e claramente. Por isso Deus é Deus e o homem é homem. Mesmo que o homem continue pesquisando a ciência e as leis de todas as coisas, é apenas dentro de um alcance limitado, ao passo que Deus controla tudo. Para o homem, isso é infinito. Se o homem pesquisar algo muito pequeno que Deus fez, ele poderia passar toda a vida pesquisando sem obter nenhum resultado verdadeiro. É por isso que, se você usar o conhecimento e o que você aprendeu para estudar Deus, você nunca será capaz de conhecer ou entender a Deus. Mas se você usar o caminho de buscar a verdade e buscar a Deus, e olhar para Deus a partir da perspectiva de conhecer a Deus, então um dia você admitirá que as ações e sabedoria de Deus estão em todo lugar. E você também saberá por que Deus é chamado de mestre de todas as coisas e de fonte de vida para todas as coisas. Quanto mais você tiver tal conhecimento, mais você entenderá por que Deus é chamado de mestre de todas as coisas. Todas as coisas e tudo, incluindo você, estão constantemente recebendo o fluxo constante de suprimento de Deus. Você também será capaz de sentir claramente que neste mundo, e entre esta humanidade, não existe ninguém, exceto Deus, que possa ter tal poder e tal essência para governar, gerir e manter a existência de todas as coisas. Quando você alcançar tal entendimento, você verdadeiramente admitirá que Deus é seu Deus. Quando você alcançar esse ponto, você verdadeiramente terá aceitado a Deus e deixado que Ele seja seu Deus e seu mestre. Quando você tem tal entendimento e sua vida atinge tal ponto, Deus não irá mais testá-lo e julgá-lo, nem fará quaisquer exigências de você, porque você entende Deus, conhece o coração dele e realmente aceita a Deus em seu coração. Essa é uma razão importante para comunicar esses tópicos sobre o domínio e a gestão de Deus de todas as coisas. É para dar às pessoas mais conhecimento e compreensão, não apenas para fazer você admitir, mas para lhe dar mais conhecimento prático e compreensão das ações de Deus.